Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje é 22 de setembro de 2022. Estou fazendo uma sessão de vídeo porque me pediram de falar de Plutão nas casas. Mas lembre-se, Plutão, ele sozinho uma coisa, se ele tiver com Queto, cabeça do dragão, com Saturno ou com Lua, tem que ter uma certa cautela, principalmente em Escorpião, tá ok? Vamos lá, Plutão e Sagitário. Qual é a geração de 1995 a 2008? Né? O meu filho está aqui do lado, é uma geração que nasceu com Plutão e Leão. Em Leão não, desculpe, Sagitário. O Plutão em Sagitário, ele trouxe uma certa liberdade, não uma liberdade, mas um grupo social que se reuniu para a questão, digamos assim, a economia da Terra, né? Onde se tocou muito isso, né? E questões provocadas para religiões. Foi, na verdade, aonde surgiu muito o crescimento da religião, principalmente em Escorpião, a transição de Plutão e Escorpião para Sagitário trouxe muitos líderes religiosos que estão no Brasil hoje. Isso é Plutão e Escorpião, é o poder de dominar a religião e de dominar outras pessoas pela fé. Porque Plutão, na verdade, ele não chega a ser religioso, ele tem uma certa religião de feitiço, domina muito bem esse Escorpião, tá? Mas em Sagitário ele traz o domínio, traz líderes mentirosos, coisas que a gente vê e pensa que é verdade. Então trouxe isso, foi uma época marcante em crises também provocada pela religião, uma mudança, onde nós tivemos algum escândalo por um líder mundial muito famoso brasileiro, mas não esse de agora não, tá? De 2018 não. Isso, lá atrás, né? E hoje ele é dono de uma rede de TV, mas teve relação com ele esse Plutão em Sagitário. Deu muito crescimento à religião, mas é uma religião assim, a minha verdade é absoluta, aonde a pessoa pisa nas outras religiões. Quem tem esse Plutão em Sagitário, ele não é da fé, ele pode respeitar a sua opinião, mas ele não é uma pessoa de fé, ele não é uma pessoa que se alinha com esses credos, entendeu? Tipo de sentar na igreja, orar, fazer o sinal da cruz, se ajoelhar, chorar. O Plutão em Sagitário não é isso. Ele tem que estar alinhado com outra coisa para a pessoa ser, digamos assim, religiosa. O que pode trazer é um fanatismo religioso. Plutão em Sagitário tem que ter muito cuidado com o fanatismo religioso, tá? Plutão em Sagitário, ele também pode trazer grandes advogados, pessoas da lei, pessoas que mandam, tá? Pessoas de boa postura na lei. Mas o que trouxe Plutão em Sagitário? O escândalo, né? Da Igreja Universal do Reino de Deus, no qual teve uma briga muito feia com a Rede Globo, né? Com o pretexto de acabar com o terrorismo religioso. Isso é chamado de fanatismo, aonde a pessoa quer acabar com a outra, porque isso aqui influenciou muito o sistema que nasceu em Escorpião, tá? Então, ela teve aqui alguns processos para responder, que a casa de Sagitário, ela representa o poder judiciário, né? Então, quem está diante... E a casa de Júpiter, então, quem está errado diante da lei, que realmente responde. Então, isso aqui trouxe também o pretexto dos Estados Unidos de querer combater o terrorismo naquela época, né? Que foi mais ou menos em 2008, vamos combater o mal, né? Sempre essa palavra o mal, a gente agora escuta em Brasília, vamos derrubar o mal, né? As pessoas sempre estão vendo o mal, sempre estão vendo o diabo no outro, né? O diabo na outra nação, o diabo nas outras religiões, né? Isso é muito típico de Plutão em Sagitário, tá ok? Vamos acabar com o terrorismo, quiseram acabar com o Talibã, então tudo isso tem ligação, e onde o Talibã também se fortaleceu nessa época, foi com Plutão em Sagitário. E também, ao mesmo tempo, ele cria um certo fanatismo, entendeu? É como se a pessoa adotasse, não, Deus é meu, ele não te pertence, ele pertence ao Brasil, o Brasil realmente é de Deus. É engraçado que na época também, quando o Papa João Paulo esteve no Brasil, ele falou assim, Deus é brasileiro, né? Entendeu? Então as pessoas pegam e dão um pedestal para ele. Tá bom? Então, mas aqui o que acontece com Plutão em Sagitário, né? Ele traz como forma de trabalho uma carreira boa na área jurídica, assuntos internacionais, o reconhecimento internacional, tá bom? Então também tem coisas positivas
de Plutão em Sagitário, eu considero, tá? Como revelação, como assunto genético. Aqui foi onde botaram onde as pessoas começaram a questionar a questão como é que fala, meu Deus do céu, daquela cachorrinha Dolly, né? Também teve isso também, esse negócio da clonagem surgiu muito com a questão do Plutão em Sagitário. Por quê? Porque é a casa de peixe, de Júpiter. Júpiter tem outra ligação que eu não vou explicar nesse vídeo, é bem complicado, né? Mas tem a ver com isso, com a ciência, a tecnologia se desenvolveu muito nessa época com Plutão em Sagitário. Tecnologia como a chegada de acesso à informação também chegou com Plutão em Sagitário. E também a ética, né? A gente vê que foi uma coisa assim muito global, né? As coisas começaram a se estender para outras terras, né? Foi Plutão. Plutão em Sagitário faz bem. Se não for fanatismo religioso, ele funciona bem. Agora vamos falar aqui de Plutão em Capricórnio. Foi mais ou menos em 1762 a 1778, né? E Plutão entrou também em Capricórnio em 2008 e até 2024. Porque isso é ciclo, tá, gente? A pessoa, mas essa distância toda, sim, é ciclo, tá bom? Então, a gente está no ciclo ainda de Plutão em Capricórnio. Ele vai mudar desse ciclozinho em 2024. Ok, gente? Então, em 2008 começou a sacudir bastante. Aliás, eu falei errado, eu falei de Plutão, desculpe. É Plutão em Capricórnio. Em 2008, quando teve a queda da Bolsa, tá? E ele termina agora, ele vai entrar no caso, ele entra em Aquário no meio do ano agora de 2023 e ficará até em 2024, são 20 anos de Plutão em Aquário, tá? Então, primeiramente, a gente vai balançar muitas estruturas, vai melhorar a tecnologia, mais anarquia, o homem, graças a Deus, vai acreditar mais no próximo e na forma de ver Deus diferente, mecânica quântica vai crescer muito, vai aumentar esse Plutão aí. Plutão em Aquário, né? Aqui, mas Plutão em Capricórnio, o que ele traz, né? Primeiramente, Plutão em Capricórnio, ele começa a destruir os valores sociais, tá? Em Plutão em Capricórnio é isso. Ele entrou em 2008, teve logo uma queda e até 2024. Então, o que significa? Que até o final dele, em 2024, ele vai destruir esse sistema que a gente conhece. Economia. Isso aqui, ele leva... Quantos anos ele levou? Ele teve aqui, sabe quando? Em 1762. Pega a história e vê o que aconteceu em 1662. 1762 e 1778. É só você pegar a história, né? Teve a queda da Bastilha, teve a reforma do Vaticano, com Martim Lutero, grandes reformas através disso, tá? Então, agora, nós estamos também passando por uma reforma social, econômica, estruturas sociais, queda na bolsa, queda na economia, empobrecimento, pobre vai ficar mais pobre com Plutão em Capricórnio. Tem a ciência disso, tá, gente? E ele tá no grauzinho, que ele vai entrar no grau 29, que ele é um grau perigoso, tá ok? Então vamos lá falar de Plutão, né? No caso em Capricórnio, né? O que houve? Eu vou me basear no que houve no passado, lá em 1778, tá? O que trouxe, né? Bem, os países, eles assinaram foi quando os Estados Unidos assinou a Declaração de Independência, né? Então, por isso que o Plutão já está de retorno nos Estados Unidos por causa disso. Trouxe uma revolução industrial. Então, agora ele está trazendo uma revolução também econômica, social para o mundo, entendeu? O que houve no passado, eu sempre falo, estude o passado para que vocês possam entender o futuro. Tá bom, gente? Então, a gente está vivendo uma marca de um fim do sistema monetário, mudanças profundas nessa área, no cenário mundial do mundo, regime de grandes imposições de governo, tá? Onde o outro manda e aquele tem que abaixar a cabeça, é o que nós estamos acompanhando com esse Plutão em Capricórnio. Houve naquela época, em 1762 a 1778, com essa reforma, onde Martim Lutero fez uma grande reforma no Vaticano, e muitas reformas também voltarão, tá?
principalmente com Plutão em Aquário, vocês podem aguardar, principalmente com o Vaticano. O regime do cenário mundial, o lado de ditadores, governos em crise, essa crise tende a fechar. Fechar não, continuar. Fechar, que eu quero dizer, ela continua, tá? Então, o cenário também teve uma mudança muito grande na Primavera Árabe, movimento que exigia a queda do Bashar al-Assad. Quem lembra dele, né? Aquele homem que fez aquela matança toda na Síria, com criança que arrancava até as unhas. Isso é Plutão, gente. Criou o estopim das guerras da Síria. E isso está se estendendo até hoje. Essa guerra começou lá em 2008. A pessoa pensa, não, começou em 2021, mas vai terminar agora em 2022. Não, são ciclos. Começou em 2008. Ele fecha em 2024. Plutão fechará as portas dele em Capricórnio com chave de ouro, entendeu? Em 2024, ok? Agora eu vou falar, que é o mais esperado, ainda dá para falar nesse vídeo, filho? Eu vou falar um pouco de Aquário, né? O que é Plutão em Aquário, né? Ninguém viu Plutão em Aquário, não sei pela história. Ele é o último desse milênio, tá? Então, quando a gente entrar no novo milênio, eu vou entrar em espírito, né? E vocês também. O que simboliza, né? É o fechamento dele nesse milênio. O Plutão em Aquário, o Aquário é o fechamento dele praticamente nas 12 casas, tá ok? Então, ele fecha esse ciclo agora. Ele fecha esse ciclo desse milênio. Aquilo que começou na era de peixe com Cristo, fecha com Plutão em Aquário. Entenderam agora? Fecha em Aquário com Plutão em Aquário. Mas eu vou falar do passado para vocês entenderem um pouco. Plutão passou em Aquário em 1778 a 1998. Foi quando a Leopoldina chegou, não digo chegou, eu até fiz o estudo que uma estudante fez. A Leopoldina tinha Plutão em Aquário, tá? Vamos dizer, a matriarca do Brasil, né? Ela tinha Plutão em Aquário, ela tinha o Sol, acho que 2 graus de Aquário, se não me engano. E o que ela trouxe? Ela que assinou a carta no dia 2 de setembro, tá? De 1822. Foi a Leopoldina. Ela tinha o quê? Plutão em Aquário. O que a gente pode ver, então, associando isso para o sistema do Brasil, né? Vamos lá, de 1778. Bem, o que trouxe lá atrás? Trouxe um grande impacto nos Estados Unidos com uma guerra americana que trouxe a independência dos Estados Unidos. E Plutão em Aquário vai trazer alguma coisa para os Estados Unidos também. Tá bom? De 2020. São 20 anos, né? Então vocês podem esperar essa mudança aí com a entrada de Plutão em Aquário para os Estados Unidos, ok? Ele está fechando o ciclo também. Então ele trouxe, Plutão em Aquário, trouxe grandes mudanças. Vamos dizer que é hoje, né? Hoje o sistema social, hoje chamado de Europa, né? Mas naquele tempo ele trouxe grande mudança na Revolução Francesa. Muita gente perdeu a cabeça na Revolução Francesa, tá? Isso é Plutão em Aquário. Então a França tende a cair. Pessoas que têm Plutão em Leão, como alguns políticos brasileiros, como vou citar aqui o Rei Charles, né? Putin, vou citar Lula, que eu lembro, Biden, deixa eu ver o que mais, né? Bolsonaro, essas pessoas que têm Plutão em Leão, vai fazer oposição a Plutão em Aquário, é pedra. Então, esse movimento da Revolução Francesa, para você também que tem Plutão em Leão, tá? Fique atenta com a entrada de Plutão em Aquário. Então, o que aconteceu nesse movimento de revolução, né? Ele praticamente falou de liberdade e igualdade. Isso é Plutão em Aquário. Liberdade e igualdade. Eu olho para o outro, eu vejo você, igual aquele filme Avatar, eu vejo você, eu olho você, ok? Então, Plutão em Aquário vai marcar grandes avanços de tecnologia, é onde o homem vai se estabelecer nesses 20 anos em Marte, revolução de carros muito moderno, essa tecnologia que eu estou falando agora para vocês, isso aqui vai cair por terra, vai ser mais coisa assim, onde eu vou botar a mão aqui, vou falar com qualquer pessoa do outro lado. Então, assim, Plutão em Aquário vai trazer grandes mudanças tecnológicas para o mundo, grandes naves também. E há quem diga que pode ter contato com seres de outros planetas, né? Então, nessa época, lá em 1700 e alguma coisa, foi o primeiro surgimento do balão a gás, ar quente. Olha só que revolução para a época, né? Isso em 1778 foi uma revolução. O cara encheu o balão com ar e o cara viu o cara voar, né? Pensou que tecnologia? Hoje em dia, para a gente, isso é cafona.
mas naquele tempo foi uma revolução. É a mesma coisa quando o cara fizer uma nave e falar, ó, tchau, mãe, eu tô indo passear, tirar umas férias em Marte. Entendeu? Isso, em 20 anos, muita coisa será revolucionária, tá bom? E também foi inventado o paraquedas. Então, grandes invenções será feita com Plutão em Aquário. Então, vocês têm que observar onde está o Aquário no seu mapa, que vai trazer também o quê? Muita revelação, e vai cair todo esse sistema que Plutão já está derrubando, que é justamente em Capricórnio, está derrubando, e grandes revelações. O que eu vejo de Plutão em Aquário, gente, é o quê? É que essas crianças que vão nascer com Plutão em Aquário, quando elas tiverem 15, 20 anos, elas vão causar mais revolução. Elas não vão adorar templos, elas não vão fazer o namastê, não é nada disso. E as mães terão que entender essas crianças que nascerão com esse Plutão em Aquário. Entendeu? A mente será muito revolucionária. A mente será no futuro. Será uma geração que vai trazer grande revelação, novidade, criação positiva para a Terra. Tá? Esse Plutão em Aquário. Tem um lado positivo, mas tem um lado assim que ele vai criar. Vai derrubar templos, vai derrubar ponte velha, governos, coisas que não funcionam mais. Vai criar uma anarquia, porque o homem não vai ter aquela religião de Capricórnio. Plutão em Aquário é isso, é uma casa humana. Mas as ações humanas feitas pelo homem também vai ser um pouco forte para se ver, né? Então vamos lá, mas vai ser descoberta de grandes cura para as doenças com Plutão em Aquário, tá? Por aqui eu encerro a sessão de vídeo de Plutão pelas casas. Tem muito mais, né, gente? Mas fique na paz. Um beijão que meu filho diz, mãe, você fala rápido, não dá tchau. Tô dando tchauzinho agora.